João capítulo 4, esse texto é muito conhecido, né? Da palavra, como eu já disse, ele é muito conhecido, e eu quero ler com vocês um pouquinho só, para a gente poder meditar nessa noite. Versículo de número 1 a seguir está escrito assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do seu caminho, assentou-se assim junto àquela fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Amém? Vou ler só até aqui, porque a gente já conhece a palavra, né, esse texto. Eu quero pedir você, amado, que feche seus olhos mais uma vez, pede o Espírito Santo para usar esse tempo para falar com você, para mudar algo dentro de você, né? Para te dar um direcionamento, sei lá, uma luz, trazer luz ao seu entendimento, para que você possa entender o que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer daqui para frente, né? Em nome de Jesus, pede para Ele, querido, porque somente Ele é capaz de revelar para o seu coração aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e poder usar a sua palavra para estar ministrando, ó Deus, na vida de todos nós, inclusive na minha, porque eu preciso muito receber do Senhor algo nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo esteja visitando a cada pessoa que está aqui e aqueles que estão em casa também, ó Deus, que o Espírito Santo esteja visitando. Se por acaso, meu Deus, houver alguém enfermo no nosso meio, eu creio que o Espírito Santo é poderoso para curar, o Espírito Santo é poderoso para libertar, para transformar a nossa vida de dentro para fora, meu Deus, e fazer de nós pessoas novas, ó Deus, todos os dias. Por isso nós oramos e cremos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, eu te peço que o Senhor envie anjos para este lugar, ó Deus. Que o Senhor possa, de fato, usar, ó Deus, a vida desses anjos, ó Deus, para trazer, ó Deus, libertação e cura e milagre no meio da sua igreja, Pai. A palavra diz que o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, meu Deus, ele habita ao redor de cada um de nós, para nos dar livramento, ó Deus. Então, que esses anjos, ó Deus, que estão aqui nessa noite, eles possam de fato, meu Deus, entrar em guerra nessa batalha, Senhor, nessas guerras, e nos dá vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Não cremos, ó Deus, que são os anjos que nos dá vitória, mas cremos que o Espírito de Deus nos dá vitória através do nome poderoso de Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor já nos deu vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero falar um pouquinho, né, dessa palavra. Até falei um pouquinho também sobre isso na célula, na terça-feira. E quero falar aqui na igreja também um pouquinho a respeito.
dessa palavra, eu acredito que Deus tem trabalhado isso na minha vida e eu acredito que Ele vai trabalhar na sua também, se você acredita, né? Se você reconhece que o Senhor é capaz de fazer algo por você e em você, né? Se você não acredita, aí eu imagino que fica difícil para Deus agir na sua vida, mas se você acredita que Deus é capaz, então abra o seu coração, não para mim, né? Nem para o seu irmão que está aí do seu lado, mas abra o seu coração para Deus, para que Ele possa tratar dentro de você, tá bom? Para que Ele possa mudar algo aí dentro, e você ser uma pessoa totalmente limpa e nova e renovada e transformada pelo poder de Deus. Eu acredito que Jesus, em cada mensagem que Ele traz aos nossos corações, eu acredito que Ele sempre quer provocar algum tipo de tratamento, né? Em toda a história da Bíblia que a gente lê a respeito de Jesus, na vida de uns, Jesus tratou na vida física, na vida de outros Ele expulsou demônios, tratando na vida espiritual, né? Na vida de outros, Ele tratou no orgulho, não é? Como, por exemplo, quando Ele foi para a casa de Zaqueu, Zaqueu não precisava de ser liberto da fortuna que ele tinha, ele precisava ser liberto do orgulho, né? Era um cara extremamente poderoso de riqueza, e quando Jesus foi para a casa dele, Zaqueu entendeu que aquelas riquezas não valiam de nada, né? O mais importante era ele ter um entendimento aberto de que o seu orgulho precisava ser tratado e ele ser liberto daquilo, e foi o que aconteceu. Enfim, nós temos inúmeras histórias, né, bíblicas aqui a respeito do que Jesus fez na vida das pessoas, e aqui está diante dos nossos olhos também um pequeno trecho que a gente leu dessa história tão fantástica, que eu particularmente acho fantástica, né? A forma que Jesus conduziu essa situação para poder tratar na vida daquela mulher que estava tão desesperançosa, aquela mulher que já não tinha mais, acredito que ela não tinha sequer ânimo para poder dizer assim: olha, eu sou uma filha de Deus, eu sou alguém que Deus estabeleceu nessa terra para poder viver a vida que Deus sonhou que eu vivesse. Então essa mulher aqui, eu acredito particularmente, tá? Você não é obrigado a acreditar dessa forma, mas eu acredito que ela estava desesperançosa, não tinha um pingo de esperança dentro do coração dela, tanto que a Bíblia faz questão de registrar que ela ia nesse poço para tirar água num horário que não era comum. O horário era totalmente fora do normal, né? E ela ia nesse horário exatamente por causa, talvez, da vergonha, por causa, talvez, da falta de esperança, e talvez seria o único momento que ela tinha, era quando ela estava só ali naquele poço, né, para buscar a água para si, para os seus animais, para sua casa e etc. Né? Então eu acredito que ela estava tão assim desmotivada, sem esperança de nada, que ela escolhia esse horário. A Bíblia registra isso, né, que ela buscava água na hora sexta. Qual era a hora sexta? Só para a gente entender mais ou menos. A hora sexta era aproximadamente meio-dia. Era um horário que ninguém ia naquele poço. Então, para surpresa dessa mulher, ela chega no poço e de repente Jesus também chega por lá, né? A Bíblia registra aí que Jesus estava em uma determinada cidade. Ele reúne seus discípulos e a Bíblia diz que ele deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. No versículo 4 registra assim, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Irmãos, veja bem, Jesus, eu vou usar essa expressão e você vai entender. Jesus, ele mudou a rota dele, tá? Para ele poder passar nesse poço, exatamente no horário que essa mulher estava lá, para ele poder tratar na vida dela. Dá para você entender isso?
ele muda a rota dele. A Bíblia diz aqui que ele estava indo, né, de volta da Judéia, e ele ia outra vez para Galiléia. E de repente, o versículo 4 já diz assim, que era necessário ele passar por Samaria. Então, ou seja, eu posso entender que ele mudou a rota dele, porque ele sabia que lá naquele poço tinha alguém desesperançoso que precisava da pessoa dele para mudar a história daquela pessoa, né? Jesus sabia disso, e acredito eu que Jesus sabe muito bem que aqui hoje, nessa noite, eu e você precisamos ouvir essa mensagem. Acredito que Jesus, ele muda a rota daquilo que ele tem para fazer, só para vir aqui no nosso meio, para mostrar para mim e para você que ainda tem jeito. Amém, gente? Ainda há esperança, tá? Há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para o ferido, né? Lá na célula eu falei um pouquinho disso, usando um texto de Jó, que está no capítulo 14, né, versículo de número 7 a seguir. Jó, ele falando para alguém ou para alguma pessoa, eu não sei, né, assim, com clareza com quem ele estava falando, ou se ele estava orando, né, buscando a Deus, eu não sei, eu só sei que ele diz assim, olha, existe esperança para a árvore ferida, ainda que ela esteja cortada, né, ainda que ela esteja caída e seca, sem esperança nenhuma, há esperança para ela, porque ao cheiro das águas, ela vai brotar. Quando ela sentir o cheirinho da água, ela vai brotar novamente, e ela vai renascer e vai gerar os seus frutos. Então eu falei disso na célula um pouquinho, terça-feira, e quero falar hoje aqui para nós aqui, sabe, irmãos? Porque nós vivemos num mundo tão desesperançoso, né? Um mundo tão assim complicado, onde nós conversamos com muitas pessoas e elas duvidam de si mesmas, elas duvidam do próprio Deus, elas dizem assim, mas será que a minha vida realmente pode mudar? Será que a minha vida realmente pode ser a vida que você está falando para mim, que ela vai ser, né? As pessoas, elas duvidam de si mesmas, e elas duvidam também, às vezes, até mesmo do poder de Deus, né? E acredite, se você quiser, né? Mas até mesmo cristãos, pessoas que leem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, muitas vezes elas duvidam do próprio Deus, que elas conhecem a palavra, elas leem a Bíblia, elas vêm na igreja, elas servem a Deus, né? Elas se identificam como cristãos, mas às vezes elas duvidam que Deus é capaz de mudar a história delas, né? Às vezes elas duvidam, já não tem mais esperança de que Deus possa fazer algo por essas pessoas. Querido, a forma simples de você entender que Deus é capaz de fazer algo por você nessa noite, usando aqui o exemplo que Jó, ele deu da árvore, né? A forma mais simples é você sentir o cheiro da água nessa noite. Amém? Pastor, mas água não tem cheiro. Você já cheirou água? Cheira a água da sua garrafa aí. Que cheiro que tem água? Acabou, bebeu tudo, esfomeado. Abençoado. Água não tem cheiro, né, irmãos? Eu estava pensando nisso, sabe? Engraçado que eu pensei nisso a semana inteira, de verdade, desde antes da célula, né, preparando essa mensagem para levar para a célula. Hoje está um pouco diferente aqui, mas desde de lá eu vim pensando nisso, sabe, irmãos? Se a água não tem cheiro, como é que a árvore ela sentiu o cheiro da água, né? Por que Jó ele usou essa expressão do cheiro dela? Só dela sentir o cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Sabe, isso a gente pode entender, irmãos, a respeito de crenças, sabe? Crenças.
A árvore, ela acredita em alguma coisa? Não, mas ela sente o cheiro, né? O cheiro que eu não consigo sentir, o cheiro que você não consegue sentir, que é o cheiro da água, a árvore, ela sente. Sabe por quê? Porque essa é uma das necessidades que a árvore tem para ela florescer, é de água. Ela tem essa necessidade, sabe? Ainda que ela esteja seca, caída, derrubada, né? Como Jó descreveu aí, Jó descreveu dessa forma: se ela estiver cortada, se ela estiver caída, não interessa, só dela sentir o cheiro das águas, já vai ser suficiente para ela brotar novamente e ela gerar os seus frutos. Sabe o que me veio ao coração quando eu meditava nisso, irmãos? O que me veio ao coração é o seguinte: se a árvore, que não tem sentimento, assim como eu e você temos sentimento, se a árvore é capaz de sentir o cheiro das águas, por que nós não somos capazes de sentir o impossível de Deus acontecendo na nossa vida? Não é? Então, é preciso que isso brote dentro dos nossos corações nessa noite, irmãos, porque há esperança para mim, há esperança para você, amém? As pessoas usam uma fala dizendo assim: olha, a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança, ela não morre nunca, irmãos. A esperança, ela nunca morre, porque sempre estamos esperando algo. Não é verdade? A gente sempre está esperando um melhor emprego, um aumento de salário, uma casa melhor, um carro melhor, um jeito de sair da dificuldade que às vezes a gente entra. A gente sempre está esperando algo. E por que não dizer que nós estamos esperando algo de Deus nessa noite? Que Deus faça algo na nossa vida e que esse algo seja tão sobrenatural, assim como a árvore consegue sentir o cheiro das águas. Na minha opinião, isso é extremamente sobrenatural, irmãos. Isso não se explica. Não é verdade? Coisas que nós, seres humanos, não conseguimos fazer, a árvore consegue, não é? Ela consegue por causa da sua necessidade. E eu quero bater o martelo em cima disso aqui agora e pedir para você pensar: qual é a sua maior necessidade nesse momento? Você pode pensar nisso? Em nome de Jesus. Seja ela qual for, querido. Seja uma necessidade no relacionamento, uma necessidade na profissão, né, profissional, seja uma necessidade financeira, familiar, vida espiritual, não importa. Eu só estou dando exemplo para que você abra sua mente e entenda nessa noite. Qual é a sua maior necessidade? Amém? Conseguiu pensar em alguma coisa? Pastor, talvez você diz assim: pastor, são tantas as necessidades que eu não consigo definir uma. Então coloca todas diante de Deus, porque Ele sim, sendo o Deus do impossível, é capaz de fazer você brotar novamente, irmão. Em nome de Jesus, Ele é capaz, é o único capaz de pegar eu e você pelas mãos, né? Como diz o Salmo 113, Ele pega a pessoa lá no meio do lixo, do meio do monturo, e coloca essa pessoa na mesa com os seus príncipes dessa terra. Então Ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. E nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres de Deus. Por que não acreditar no impossível, gente? É capaz de acontecer. Amém? Em nome de Jesus, vocês estão comigo aqui, pessoal? Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos diversos testemunhos aqui na igreja, diversos, né, de pessoas que tinham problema com depressão, pessoas que eram possessas de demônios, pessoas que bebiam álcool de posto de gasolina, pessoas que viviam na droga, pessoas que estavam na perdição, Wagner, posso falar de tu? O Wagner que está ali, já contou o testemunho dele para nós diversas vezes. O cara morava dentro do carro, né, um carro velho, abandonado, enchendo a cabeça de que é que você usava lá, irmão?
Crack, esqueci, ele usava crack, viu, irmãos? Deus libertou, Deus transformou. Então, está aí servindo o Senhor Jesus. Para os olhos da sociedade, eu acredito que a sociedade olhava para ele e dizia assim: esse aí já não tem jeito mais, esse aí já é um largado, um perdido, uma pessoa que não vale mais nada, né? Hoje está aí, ó, servindo o Senhor, né, irmão? Glória a Deus, né? Comprou a casinha dele, está servindo a Jesus, comprou a casa, já deu tudo certo, pronto, entende? Então, o que Deus faz? Ele pega a pessoa lá do meio do lixo e fala assim: é impossível para os homens, mas para mim não é. Sabe, irmãos, então essa história da mulher samaritana aqui, quando ela estava lá tirando a aguinha dela lá, né, para resolver as suas necessidades, talvez em casa ou até mesmo pessoal, né? De alguma forma, pegando a sua aguinha, de repente Jesus vai naquele poço e fala assim: me dá um pouquinho de água aí para me beber. Ela falou assim: mas você não pode nem conversar comigo? A mulher estava machucada, irmãos. Ela estava extremamente machucada, e ela estava tão machucada que ela não queria nem saber quem era aquele homem, sabe? Talvez nem um bom dia, uma boa tarde, talvez nem isso ela não falou com ele, porque não está escrito, né? Ela simplesmente falou assim: olha, você não pode conversar comigo, você é judeu, você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos, a gente não dá certo. Aí Jesus falou assim: olha, você só precisa conhecer quem é o que está te pedindo água, porque se você conhecesse esse que está te pedindo água, você inverteria o jogo. Você não ia me dar água, você iria pedir água para mim. E a água que eu tenho para te oferecer é uma água que jorra para a vida eterna. Gente, aquilo despertou dentro dessa mulher um interesse tão incrível pelas coisas sobrenaturais de Deus, né? Acredito assim, a Bíblia não fala, mas eu posso pensar. Aquilo despertou algo tão incrível pelo sobrenatural, que ela falou assim: mas como assim? O Senhor não tem nem com que tirar água, como que o Senhor vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede? Eu preciso dessa água, eu quero essa água. Sabe o que isso revela para mim e para você, irmão? Revela que existe esperança para o ferido. Amém? O Jó está lá, o Jó 14 que eu falei, não é? Acho que é 7, 14, 7. Olha lá, o que está escrito lá, irmão? Vamos ler? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos, né, ou os seus frutos. Vai o outro. Se as suas raízes envelhecer na terra e o seu tronco morrer no chão, vai o outro, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Olha para você ver. Deus pode ou não pode mudar a sua situação? O que você acha? Essa semana ainda eu estava falando com um rapaz que ele já veio na igreja algumas vezes. Eu peguei ele para levar em determinado lugar e ele não me reconheceu, e eu fui falando de Jesus para ele, como sempre, né? A maioria eu falo de Jesus, então tá tudo bem, glória a Deus por isso. E falei: cara, por que você sumiu? O que aconteceu? Não estou te vendo na igreja mais, está tudo bem? Ah, pastor, é porque eu desisti, a minha situação não tem jeito. Eu falei: e quem é que falou para você que não tem jeito? Não sei, isso está dentro do meu coração e da minha mente. Eu falei assim: pois tem jeito sim, cara, porque Deus é Deus do impossível. Só basta você querer, né? Você permitir que Deus acesse esse lugarzinho aí onde você está dizendo que não tem jeito, que Ele vai mostrar para você o sobrenatural dele, sabe? Eu falei assim: não, eu vou voltar, eu vou lá na igreja de novo, vou voltar em nome de Jesus. Já falou em nome de Jesus, já fiquei tranquilo, né?
Porque agora pronto, ele mesmo declarou com a boca, então vou voltar em nome de Jesus. Então vai voltar sim, irmãos, em nome de Jesus, vai ser restaurado, vai ser renovado, vai ser curado desses traumas, dessas situações, e eu creio que o nosso Deus, Ele continua fazendo esse tipo de coisa, sabe? Eu acredito fielmente que Deus continua fazendo esse tipo de coisa. Sabe, uma coisa que eu falei lá na célula, e eu achei interessante, porque eu fui pesquisar sobre isso, irmãos, estudei um pouquinho sobre isso, para poder, falei assim, gente, mas como assim, né, que a árvore, só dela sentir o cheiro da água, ela já vai brotar e vai se renovar como uma árvore nova? Aí eu fui pesquisar, irmãos, e eu descobri que existe uma coisa que chama, eu não sei se está certo a minha pronúncia, tá? Mas eu vou falar do jeito que eu entendi, que chama a micorriza, sabe? Micorriza, o que é isso? É uma associação entre fungos e raízes de plantas, e elas se conectam debaixo da terra, e elas se beneficiam entre si, e elas beneficiam também com seus nutrientes aquilo que está seco. A hora que eu pesquisei isso e li isso, eu falei assim, gente, mas que coisa sobrenatural de Deus que é essa? Essa tal de micorriza, acho que é assim mesmo que fala, não é? Não sei, você também não sabe, né? Micorriza. O que é isso, irmãos? É a associação de fungos e raízes. Sabe, os fungos que estão lá debaixo da terra, junto com as raízes, não sei como é que é o processo, não sei o que acontece, que tipo de explosão que é essa, eu só sei que eles unem força para tratar aquilo que está ferido. Acredito, não sei se foi, mas eu acredito, passei a pensar dessa forma, que Jó, com base nessa tal de micorriza, ele entendeu que ainda que aquela árvore fosse cortada, a união dos fungos, a união das raízes ali, que estava à sua volta, ia servir de nutriente, para que ela pudesse brotar de novo. Gente, eu acho isso muito interessante, porque isso fala para nós, igreja, sabe? Esse é o nosso papel, sabe? Da gente fortalecer a nossa união, fortalecer a nossa comunhão com Deus, né? A nossa comunhão entre irmãos que nós somos, para a gente poder levar essa cura para a vida de outras pessoas que estão necessitadas. E eu tenho certeza que você, querido, conhece alguém que está necessitado de cura, está necessitado de uma libertação. Tenho certeza que você conhece algum tipo de pessoa que já pensou em desistir da própria vida. Quem sabe essa pessoa é você mesmo, e eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, querido, você vai sair daqui hoje curado, liberto desse trauma, desse sentimento ruim, você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus, porque nós estamos unidos, adorando o Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus levou essa esperança para a mulher samaritana, despertou essa esperança dentro do coração dela, e ela ficou tão maravilhada com aquela forma que Jesus estava tratando ela, que ela saiu correndo, irmãos, em direção à cidade, e ela evangelizou a cidade inteira, dizendo assim, olha, eu encontrei um homem que falou a respeito da minha vida, e ele revelou a minha vida inteira. E a cidade inteira foi lá ouvir Jesus, e ver quem era aquele homem, que essa mulher samaritana estava falando a respeito dele. Sabe, uma mulher que estava destruída, né, emocionalmente, destruída, tão sem esperança, agora ela vai até a cidade e serve como um instrumento de Deus para trazer aquela cidade inteira para Jesus, para ouvir Jesus. Dá para você entender isso?
uma única pessoa, sabe, irmãos? Uma única pessoa que foi curada, que foi transformada, foi suficiente para Deus trazer uma cidade inteira para Jesus. Agora você imagina nós, né? Imagina eu e você, querido, né? No século que nós estamos vivendo, com tudo que a gente tem a nosso favor, se a gente acreditar no Deus do impossível que curou a nossa vida, que salvou a nossa vida, o que Deus vai fazer na vida da nossa cidade? O que Deus vai fazer na vida das pessoas que convivem conosco? Imagina isso. Sabe, talvez você está hoje pensando assim, pastor, eu estou ouvindo essa palavra, mas essa palavra é literalmente para mim, porque eu estou sem esperança. Irmão, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo entrar aí dentro de você e renovar essa esperança de novo, para você servir a Deus no gás que você sempre serviu. Em nome de Jesus, sirva a Deus. Querido, nós não podemos diminuir a nossa intensidade, muito pelo contrário, nós temos que aumentar ela. Você olha para mim e fala assim, pastor, mas você que está aí passando as pelejas da vida, irmão, mas eu não estou desviado não. Não, eu não estou desviado, eu não estou depressivo, não tem nada disso não, irmãos. Muito pelo contrário, eu estou intenso na presença de Deus, eu estou com meus joelhos dobrados diante de Deus, porque a Bíblia diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Sabe, a fé da igreja, tá? A fé dos meus irmãos, elas não podem estar apoiadas na minha pessoa, ela tem que estar apoiada na pessoa de Cristo, e louvado seja Deus, porque eu tenho visto vocês fazendo isso, apoiando a fé de vocês em Cristo, porque se tivesse apoiado em mim, vocês iam falar assim, ixi, meu Deus, se o pastor está assim, imagina o resto, né? Então, irmão, em nome de Jesus, há esperança para o ferido. Amém? Há esperança para você. Há esperança para o seu relacionamento. Há esperança para o seu casamento. Há esperança, querido, para a sua vida profissional, espiritual. Há esperança, irmão. Acredite, o Deus que usa o fungo, né? Eu achei isso interessante demais, meu Deus do céu. Ele usa o fungo misturado com raízes, como eu já disse, eu não sei como é que isso acontece, mas ele usa isso para alimentar uma árvore ou uma planta que está morrendo. Ele usa esse tipo de coisa. Agora você imagina o que ele é capaz de fazer na nossa vida. Imagina. A única coisa que precisou acontecer aqui na vida dessa mulher samaritana, eu já vou encerrar, foi ela permitir com que o Senhor entrasse na vida dela. Ela podia insistir, quando Jesus disse assim, olha, se você beber a água que eu estou te oferecendo, você nunca mais vai ter sede. Ela podia insistir e falar assim, não quero papo porque você é judeu e eu sou samaritano e a gente não se fala. Sai daqui porque eu não quero. Aí a vida dela não teria sido resolvida, irmãos. Mas como ela teve interesse, tá? De permitir com que Jesus entrasse na situação dela, e Jesus expôs a situação dela, né, de forma muito clara. Jesus falou, vai chamar seu marido, não tem marido? Não tem mesmo, você já teve 5, o que você tem com ele agora não é seu. Então, ou seja, era o 6º, é isso mesmo? É 6? 6 maridos e já teve 5 e o que você está com ele agora não é seu, então, nisso você está falando a verdade. Então, irmãos, uma das coisas que é importante, a gente ser verdadeiro com o nosso Deus. Querido, você não está conseguindo? Seja verdadeiro com Ele. Né? Pastor, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você. Gente, Deus tem prazer de ouvir a gente, não é verdade? Por que nós não temos prazer de falar com Deus, sendo que Ele tem prazer de ouvir a gente? Né?
Deus podia muito bem, com toda a sua autoridade e poder que Ele tem, simplesmente falar assim: ah, não quero ouvir você não. Esse daí não, sai para lá, pelo amor de Deus, né? Afasta-te de mim. Não é assim? Deus não podia fazer isso? Mas Ele não faz, gente. Ele tem prazer de ouvir a gente. Qual é o problema que nós temos? Que muitos de nós não têm prazer de falar com quem tem prazer de ouvir a gente. Qual é o problema que nós temos? Isso tem hora que não entra na minha cabeça, irmãos. Qual é o problema que nós temos de vir na igreja, na casa de Deus, né? Que nós chamamos de igreja, somos nós, a gente sabe muito bem disso, mas qual é o problema que a gente tem de não querer vir num lugar onde a gente entende que Deus está presente? Qual é o problema que a gente tem nisso, irmãos? Isso não entra na minha cabeça, irmãos. A gente deveria almejar isso com toda a intensidade, falar: oba, hoje é quinta-feira, deixa eu correr para a igreja. Oba, hoje é domingo, deixa eu correr para a igreja. Oba, amanhã tem um evento diferente na igreja, deixa eu correr para lá, porque Deus está lá. Assim deveria, irmãos, e deve ser a nossa sede pela pessoa de Deus, sabe? De querer estar com Ele, irmãos, porque Ele tem prazer de ouvir a gente. Se fôssemos pessoas rejeitadas por Deus, tudo bem, né? A gente falava: ah, deixa isso para lá, porque Deus está me rejeitando, eu não vou nem falar com Ele. Aí está tudo bem, mas Deus não te rejeita. Deus não me rejeita, irmãos. Ainda que com todas as falhas, pecado, todos os erros que a gente comete, Deus não rejeita a ninguém. E a Bíblia é tão clara a respeito, eu não sei onde está, se Filipe souber, põe lá no telão. A Bíblia diz assim que o Senhor, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ninguém. Sabe o que é isso? Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer, irmãos. Ele não despede eu de mãos vazias, não despede você de mãos vazias. O problema é que nós queremos apoiar a nossa fé no nosso orgulho, né? E me perdoe pelas expressões aqui, mas é o que eu tenho para falar. A gente quer apoiar a nossa fé no nosso orgulho, porque a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. Deus não tem que fazer do jeito que a gente quer, irmãos. Deus tem que fazer do jeito que Ele tem que fazer. Você entende? E do jeito de Deus, eu já falei isso aqui centenas de vezes, do jeito de Deus sempre dá certo. E às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, a gente quer ensinar o Senhor. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de orgulho, irmãos, e precisa ser curado. O próprio Jesus, quando Ele estava na terra, nos seus últimos momentos, Ele disse assim: Senhor, o negócio está feio para o meu lado, né? Chorando, suando sangue, lá no jardim de Getsêmani, e o próprio Jesus falou assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas olha, eu vou pôr meu orgulho de lado, porque eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a sua. Você entende isso? Jesus estava aos extremos, tá? A ponto, suando sangue. Você imagina o extremo que estava, a opressão, a pressão que estava em cima dele, né? Mas mesmo assim ele foi capaz de dizer: a sua vontade precisa prevalecer. Sabe, irmãos, e às vezes dá tudo errado na nossa vida. Não que é que dá tudo errado, mas às vezes acontece do jeito estranho, maluco, atrapalhado, que a gente não entende nada, né? Porque a gente só pensa no agora, a gente só pensa no que está acontecendo agora. Deus já está vendo lá na frente, Ele já sabe o que vai acontecer. Você entende? Ele vai fazer você chegar lá, em nome do Senhor Jesus, querido. Então, não desista. Insiste com Deus, querido. Busque a presença do Senhor. Você vai ver histórias bíblicas, né, que o próprio Senhor Jesus, vou até fechar isso aqui porque não estou falando nada com nada, mas está tudo bem. E o próprio Jesus, quando ele conta a parábola da viúva insistente, ela insistiu tanto com o juiz não queria atender ela.
Mas ela insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto, bateu na porta do cara, gritou, chamou, pelo amor de Deus, resolve meu problema, resolve minha causa, resolve minha causa. Até que o juiz falou assim, pelo amor de Deus, eu vou me livrar dessa mulher, vou resolver logo a situação dela, porque aí eu fico livre. Aí Jesus falou assim, olha, assim também deve ser vocês, ser insistente na presença de Deus. Sabe, irmãos, e às vezes a gente passa por determinada situação, e o que a gente faz? A gente fala assim, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu já busquei tanto, né? Parece até que a gente passou pelo vale da sombra da morte, né? Eu já busquei tanto, eu já fiz tanto jejum, com coisa que o seu jejum vai servir para alguma coisa para Deus, né? Jejum é para nós, não é para Deus, tá bom? É importante você saber disso. Então, tipo assim, irmãos, a gente fala assim, mas eu já fiz o bem para tanta gente, só recebo bofetada, eu não sei o que acontece comigo, irmão. Que tal você voltar para o Senhor nessa noite? Volta para Ele, sirva a Ele na intensidade, sabe, que Ele chamou você para servir, irmão. Sirva Ele na intensidade. Pastor, mas a gente apoia nisso, né? Eu não sei fazer nada. E quem diz que a gente tem que fazer alguma coisa, irmão? É o Senhor que faz através de nós. Você entende isso? Isaías recebe uma visita de Deus e ele escuta o Senhor conversando, não sei com quem, tá? Não me pergunte porque eu não sei. Está na Bíblia, Isaías, esqueci também, depois Felipe acha ali. Isaías 6, lembrei, Isaías capítulo 6, né? Estava lá e de repente o Isaías escuta alguém dizer assim, o Senhor falando assim, a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? O próprio Deus não podia ir? Podia. O próprio Deus não podia enviar os anjos, os querubins, os serafins que estavam ali? Podia. Mas aí o Senhor está lá falando assim, quem que vai por nós? Quem há de ir por nós? O que eu faço? E agora? Imagina a situação, Deus falando desse jeito, né? Aí o Isaías escuta Deus falando isso. E ele se posiciona e diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, irmão, não importa a situação, não importa as nossas dores, né? Não importa os nossos sentimentos, não importa o que a gente já viveu, não importa o que a gente vai passar ainda, é importante que a gente diga, eis-me aqui para o Senhor, e a gente persista nisso, sabe, em nome do Senhor Jesus, querido. Eu digo isso para mim mesmo praticamente todos os dias, e se serve para você, faça o mesmo. Eu sempre digo para mim mesmo, desistir nunca será uma opção para você. Você é melhor do que os outros, pastor? Não sou não, irmão. Sou pior do que você pensa. Tá? Só de você ter pensado aí, eu sou muito pior do que isso. Mas só para você entender. Mas eu pus isso no meu coração. Desistir não é opção para a minha vida. E eu não vou desistir. Amém? Eu não vou desistir. Pastor, mas as pessoas te ferem, as pessoas te magoam, as pessoas te maltratam, falam mal de você e não sei o quê. Irmão, problema de cada um. O meu negócio é servir o meu Deus na intensidade que o meu Deus me chamou para servi-lo. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé, amado? Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e você tenha esperança de que tudo é possível para Deus. Tudo. Tá? Amém? Tudo é possível para Deus. Uma jovem chamada Maria, você conhece a história, ela estava lá e o Senhor visita ela e fala assim, Maria, não se assuste, porque o que nascer de você não é de você mesmo e muito menos de José, é do Espírito, tá bom, Maria? Fique em paz. Maria, provavelmente com seus 16, 17 anos, diz os historiadores,
E Maria recebe aquela visita do Espírito Santo, engravidou do Espírito Santo, e ela começou a dizer assim: mas e aí, Senhor, como que será isso? Maria, não se preocupe, deixa tudo comigo que eu vou resolver a parada. Estou falando as minhas palavras, depois você lê a Bíblia, você vai entender, tá bom? E Maria só deu uma resposta, que a gente também precisa dar essa resposta para Deus hoje, irmãos. Qual foi a resposta de Maria? Foi assim: olha, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Você entendeu isso? Cumpra-se em mim a sua vontade. Maria não era Deus, Maria não era Jesus, não era mais poderosa do que Jesus, e nunca foi e nunca vai ser, não é? Não era. Mas ela disse: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Então, irmãos, a gente precisa disso, sabe? De se posicionar. Tem se falado muito aqui de posicionamento, e a gente precisa realmente se posicionar, irmãos, dessa forma. Não importa se está doendo, se a gente está chorando, se a gente está... Não importa, irmão, não importa, não importa. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Como igreja, nós somos mais do que vencedores, e nada e nem ninguém vai conseguir roubar a nossa fé, irmão. Não permita. Fecha seus olhos, deixa eu orar com você, deixa eu abençoar a sua vida. Creia, querido, desperta esse dom que há dentro de você, usa o dom que Deus te deu. Sei lá o que é, irmão, mas usa, pelo amor de Deus. Se você não usar, você vai ser o contrário do fungo, tá? O fungo faz o seu papel com as raízes e leva vida para outras árvores. Agora, se você não usar aquilo que Deus colocou na sua vida, você vai ser um parasita, né? O parasita é o contrário do fungo. O parasita, ele só quer extrair, ele só quer para si, ele só quer sugar, né? E Deus não te chamou para você sugar, Deus te chamou para você abençoar, querido, para você orar pelas pessoas, para você determinar, declarar, para você chorar diante dele pela vida de alguém, para você dizer assim: olha, o mundo está dizendo que não tem jeito para o Wagner, né? Mas tem jeito sim, porque o Wagner está aqui servindo o Senhor, saiu de dentro do carro, Deus deu a casa dele, Deus está dando vida, saúde, libertou ele. Então Deus pode fazer na vida daquele outro também, irmão. Não interessa, é morador de rua, é pessoa que está lançado às traças aí pela sociedade. Não interessa, irmãos. O nosso Deus é capaz de mudar a vida de uma pessoa, em nome de Jesus. Então vamos nos levantar, irmãos, em oração, vamos colocar a vida de alguém diante de Deus, vamos pedir ao Senhor para mudar a história das pessoas, assim como Ele tem mudado a nossa, irmãos, em nome de Jesus. A gente precisa se posicionar como igreja, aleluia. Então faça a sua parte, irmão, deixa Deus te usar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, te damos graças.